Olá, amigos. Eu sou o Gilson Pacheco, falando um pouco sobre programação neurolinguística e a respeito do curso de formação de programação neurolinguística, um curso chamado Practitioner. Esse é um curso que habilita a você, a qualquer pessoa que o fizer, a praticar as técnicas da PNL, a aplicá-las no seu dia a dia, a aplicá-las com outras pessoas em várias das atividades que uma pessoa pode exercer. A grande pergunta é: o que acontece num curso de Practitioner? O que é o curso de Practitioner em programação neurolinguística? Qual que é a estrutura dele? Como é que ele ocorre? Muito bem, o curso de Practitioner ele é dividido em módulos. No nosso caso, são 7 módulos. Esses módulos ocorrem em 12 horas cada um, e ali a gente apresenta a parte da teoria, práticas e vivências, às vezes com exibição de filmes, mostrando os outros técnicos e outros programadores neurolinguísticos se apresentando. Os 7 módulos ocorrem da seguinte maneira. Primeiro, módulo 1. O módulo 1 é a programação neurolinguística, é aquilo que a gente chama de a abordagem da excelência. O que é isso? Bom, primeiro a gente dá um pequeno histórico, de onde veio, como veio, qual a necessidade, quem foi que a trouxe, os instrumentos básicos que a gente precisa para aprender PNL, que são as pressuposições, também chamado de pressupostos. A gente começa a mostrar para você também que você pode e já começa ali mesmo a desenvolver os seus recursos potenciais de comunicação. Não se esqueça, você está cheio deles, só falta trazê-los para fora para se manifestarem. Nós vamos apresentar um conceito muito importante chamado modelo mental. Deixa eu repetir. Os modelos mentais, nós vamos utilizá-lo e vamos também treinar a nossa acuidade de percepção. O que é isso? Modelo mental é a sua forma particular de ver o mundo. É o modelo que você utiliza para viver nesse planeta onde você foi colocado. Como cada um vive o seu, você precisa aprender a conhecer o modelo mental da pessoa que está com você. E por isso você treina a sua acuidade de percepção. Treinar melhor sua maneira de ver, de ouvir, de sentir, de cheirar, de provar, todos os sentidos seus, trazê-los mais aguçados. Há treinamentos muito bons para isso. Com isso você aprende a conhecer melhor a si mesmo e aos outros. E isso facilita muito o relacionamento humano. Você aprende as diferenças individuais subjetivas que acabam descrevendo como cada indivíduo se motiva, como cada indivíduo toma suas decisões. Você aprende o processo decisório inconsciente de cada um. Isso ajuda muito a você conhecer melhor essa outra pessoa. Aí vem o segundo módulo. O segundo módulo é construindo o seu futuro com sucesso. Você sabendo organizar seus objetivos, você saber exatamente o que quer. Todo mundo quer ser feliz, mas o que é ser feliz? Você quer se formar, mas como você quer se formar? Você quer desenvolver uma nova habilidade, de que maneira, que tipo de habilidade? Isso precisa ser bem organizado para que você aprenda e mande para o seu cérebro uma maneira mais organizada, mais efetiva e mais produtiva de organizar seus objetivos. A partir disso, você aprende a estratégias mentais. Como algumas pessoas são poderosas porque usam bem suas estratégias mentais. Há um modelozinho chamado TOTS, T-O-T-S. TOTS, que significa teste operação, teste saída. Ele explica como as pessoas organizam os seus pensamentos e com isso as suas estratégias de vida. Então, nós vamos ver, por exemplo, como o Walt Disney fazia isso. E tem uma técnica maravilhosa chamada técnica de criatividade de Walt Disney. Uma técnica baseada nas estratégias que Disney fazia para poder conseguir os objetivos, e objetivos que na época pareciam fantasias, tanto que a gente diz o Walt Disney é o dono das fantasias. Você vai aprender também uma coisa chamada rapport. É uma palavrinha francesa, é a magia da comunicação interpessoal. Você vai descobrir que é impossível viver bem, relacionar-se bem, sem um rapport adequado. Nós vamos ver
posições perceptivas. O que é isso? Posições perceptivas são as posições a partir das quais nós construímos o nosso modelo, o nosso mundo. Por exemplo, neste momento eu estou organizando a minha cabeça e me comunicando com você nesta posição de quem está atrás de uma câmera. Na realidade, para que isso funcione bem, eu tenho que mentalmente sair daqui, dessa câmera, e imaginar que eu estou de frente para você. Eu tenho que imaginar que há uma pessoa na minha frente, ou que há um auditório na minha frente. E imaginando isso, a minha cabeça muda e a minha percepção é melhor. Quando eu começo a entender a outra pessoa, mais fácil ainda se torna o relacionamento. Isso a gente chama de posição perceptiva. Aí nós temos o módulo 3. O módulo 3 ele fala de linguagem verbal. Foi assim que a programação neurolinguística nasceu, descobrindo algo que o mundo todo já sabia, mas descobrindo em toda a sua potencialidade, a palavra, o poder da palavra, a linguagem verbal. Uma preocupação de maior precisão na comunicação. Você se comunica bem? Você organiza bem suas frases? Você não coloca uma ou outra palavra fora do lugar e essa palavra pode prejudicar e jogar por terra todo o seu objetivo, toda a sua intenção? Ou pelo contrário, uma palavra bem colocada no lugar certo abre caminhos para você? Aí a gente tem uma coisa que chamamos também de linguagem hipnótica. A linguagem é hipnótica. A linguagem constrói realidades. Então você vai aprender instrumentos verbais de influência e de persuasão. Como é bom influenciar pessoas para que a nossa comunicação se torne mais produtiva e mais eficaz com melhores resultados. Você obtém mais cooperação de si mesmo e mais cooperação das outras pessoas. Aí vem o quarto módulo. O quarto módulo vai permitir a você entrar em contato com o instrumento mais versátil da programação neurolinguística, a ancoragem. A ancoragem é uma ferramenta, uma técnica que ajuda todas as outras técnicas da PNL. E, por sua vez, ela é uma técnica em si mesma com resultados específicos. Sabe aqueles estados desagradáveis, aqueles estados incômodos que você sente e que você vive, às vezes, porque ouviu uma música que te traz parte de um passado desagradável? Ou um aroma, um perfume, um cheirinho de comida, que talvez te traga uma emoção super agradável. Ora, você pode dar um jeito de eliminar ou reduzir ao máximo quando esse estado for desagradável, ou capitalizá-lo, ou utilizá-lo muito bem quando o estado for agradável. Você faz isso com a ancoragem. A ancoragem, portanto, ela acaba sendo um exercício da inteligência emocional, porque você acaba escolhendo o estado. A âncora é um gatilho para um estado que você queira trazer de volta e vivenciá-lo neste momento. Com isso, você consegue obter estados de excelência com rapidez e com simplicidade. Mais do que isso, você pode escolher experiências antigas que ainda são traumáticas, que te trazem bastante incômodo, e reestruturar, reorganizar, como se você estivesse fazendo uma mudança na sua história de vida, alterando pontos desagradáveis e que deixaram sequelas que incomodam até hoje. No módulo 5, nós vamos aprender a desconstruir estados mentais negativos. O que significa isso? Eu tive um mestre, Dr. Walter De Biasi da Silva Filho, foi meu primeiro professor em programação neurolinguística. E ele dizia a respeito dessa desconstrução de estados negativos, ele dizia que era feita através de coisas chamadas submodalidades, as submodalidades da nossa representação. Ele chamava de os pequenos tijolos da construção da nossa experiência. E muitas vezes as nossas experiências negativas podem ser reenquadradas, reformuladas através da mudança dos seus primeiros tijolos. E isso é muito forte, porque você pode intensificar as suas emoções positivas, ao mesmo tempo em que você desconstrói as negativas. O nosso cérebro trabalha em cada tipo de contexto, em cada tipo de situação,
num nível de abstração maior ou menor. E a gente estuda isso com o nome de níveis lógicos de comunicação e aprendizagem. São níveis mentais hierárquicos, ou seja, algum deles exige muito mais do seu cérebro do que outros. Por exemplo, se você está com um problema porque está no escuro, você simplesmente acende a luz. Isso praticamente nada exige do seu cérebro. Mas se por acaso você tem uma dificuldade de aprendizado porque acredita que não é capaz de aprender aquilo, o seu nível de abstração é muito mais alto e o tratamento será mais difícil. Nós vamos falar sobre esses níveis mentais de abstração. Outra coisa que nós podemos fazer ainda neste capítulo é que estados compulsivos e mesmo fobias que nos dão problemas, que nos colocam em situações embaraçosas e incômodas, podem ser muito bem tratadas, muito bem elaboradas e corrigidas com o uso da programação neurolinguística neste capítulo. Módulo 6, a gente vai administrar conflitos. Você sabe que os maiores conflitos que nós temos são aqueles conflitos internos. Por exemplo, você já chegou uma noite em que você está com muito sono, precisa de dormir, mas precisa de preparar um trabalho para entregá-lo na manhã seguinte? Então a sua mente fica lutando entre a responsabilidade de executar uma tarefa necessária para o dia seguinte e ao mesmo tempo a saúde e aquela fisiologia do sono que te busca e exige o seu cansaço. Isso aí precisa ser renegociado. A mesma coisa, são várias experiências que acontece na vida, você pode rever, você pode reexaminar o significado que você está dando a elas. Nada que acontece com você já vem com significado, é você que dá significado às coisas. Que tal ressignificá-las quando elas não estiverem de uma maneira produtiva para você? Que tal transformar comportamentos inadequados em atitudes positivas com a simples ressignificação da forma como você a está tratando? E assim chegamos ao nosso último módulo, o 7º, onde nós falaremos a respeito das metáforas, daquelas histórias que transformaram nossas vidas desde que nós éramos crianças. Vocês se lembram que vocês foram educados como eu fui educado, ouvindo histórias infantis? Histórias que mostravam o lado bom vencendo o lado mal, os gigantes sendo derrotados pelas crianças. Essas histórias vieram de uma coisa simples chamada uso de similaridades, uso de analogias, uso de metáforas, linguagem metafórica, o grande poder que existe no faz de conta da nossa vida. As analogias que marcaram a nossa existência. A comunicação subliminar que existe por cada metáfora e que é extremamente utilizada no marketing. Isso é o que nós vamos ver. E veremos, para encerrar o curso, uma integração de todas as técnicas assinaladas, as técnicas utilizadas e as técnicas praticadas durante o nosso curso. Meus amigos, esse é o curso Practitioner. Ninguém sai deste curso da mesma maneira que entrou. É algo que muda a sua vida, é algo que mexe com você profundamente. Esse curso é certificado, a certificação é reconhecida internacionalmente pelos maiores institutos do planeta. Em breve, nós estaremos juntos fazendo esse curso. Eu digo que estaremos juntos porque eu gostaria muito da sua presença, para que nós possamos cavalgar juntos pelos campos da mente nesse extraordinário corcel chamado programação neurolinguística. Muito obrigado e até lá.